Bom dia, senhora presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores. Eu já gostaria de aproveitar aqui, nem lhe pedi a parte, vereador Rafael, mas já gostaria de aproveitar, né, do que o senhor falou, porque eu fiquei prestando atenção, e a gente tem que mencionar aqui, porque não será a primeira vez se nós perder recursos por falta de projeto. Tem que deixar claro. Não é a primeira vez. Isso a gente já sabe que a falta de projeto fez a gente perder recursos importantíssimos para a cidade de Caxias do Sul. Só me dá uma parte, vereador. E aí eu queria, antes de dar a parte, de dizer, acredito eu, vereador Rafael, que o projeto, por exemplo, da galeria da Júlio Calegari deve estar pronto. Ou há 20 anos nós temos o problema e ainda não fizeram o projeto. Vamos dar o projeto, então, da galeria da Júlio Calegari. Vamos ajudar pelo menos alguém. Então hoje, se eu puder ir até essa reunião, porque até agora não foram produtivas, eu já falei isso, eu vou exigir que protocole essa, então. Sua parte, vereador Rafael. Vereador, só porque terminou meu tempo, a deputada Denise queria dar recursos para reformar 9 emendas, 9 UBSs, Unidades Básicas de Saúde, em diversos pontos da cidade. Vou só lhe dar um exemplo. Se a gente tivesse projeto para reformar as UBSs, como o do Vila Cristina e outras UBSs, já pode vir dinheiro automático. Só que tem que ter, porque elas foram afetadas. Todas as instituições que foram afetadas, como, por exemplo, ali essa cobrança que o senhor faz ali na Visate, mas tem que ter projeto. O governo federal não vai mandar 1 centavo se não tiver projeto. Então não adianta protocolar lá só uma vontade. Tem que protocolar o projeto para vir. E é isso que está faltando. E não adianta fazer projeto daqui 2 anos. Nós precisamos hoje o projeto. Obrigado. Bom, eu espero que esse esteja pronto, que ele seja protocolado, já que nós vamos ter dinheiro a rodo aí para descer do governo federal, que é justo, é certo. Nós mandamos muito dinheiro lá para cima. E aí volta pouca coisa, então que nós protocolemos os projetos. E eu acredito que esse projeto, então, da Júlio Calegari, tá? Que eu sempre digo o que eu faço a inveja do bem, né? Porque eu não tive nenhum piscinão, nada na minha região que tanto precisa e que lá é um corredor de água que todo mundo sabe, que vem de diversos bairros. E aí eu não tive isso, cobrei por diversas vezes, mas a ampliação desta galeria da Júlio Calegari, que é histórico de mais de 20 anos, eu preciso que esse projeto esteja pronto e que ele seja protocolado. E eu peço pouca coisa. Mais 2 coisas, são 2 ruas de 150 metros de tubo, para poder as pessoas, vereador Lucas, entrar dentro de suas casas. E amenizar o prejuízo que sofreram, as perdas de todos os móveis. Estou falando, gritando e vou cobrar. São 2 vias de 150 metros de tubo. Inclusive falei para o presidente Marisol, disse, presidente, vê se não tem tubo aí, vamos destinar no mínimo uns 200, 300 mil ali, além do dinheiro para os cascalhos, que é super importante, principalmente para o interior e para os bairros, que não podemos deixar esquecer aqui que tem diversos bairros que não são pavimentados. Um é o Monte Carmelo, que eu sei a dificuldade pelo relevo daquele bairro. Se não houver pavimentação, qualquer chuvinha tem que repassar a patrola, tem que cascalhar novamente, e aí a gente sabe o transtorno. Mas tenho certeza absoluta que eu vou fazer, inclusive já vou deixar claro aqui, porque eu vou escrever um projeto pro nosso deputado Marcon, para que destine no mínimo uns 2 milhões de reais para comprar em PVS e pedra. Porque se não tem PVS, não tem pedra, nós podíamos ter amenizado o prejuízo de muitas famílias se nós tivéssemos comprado isso. Sua parte, vereador Lucas. Obrigado, vereador Adriano Bressan. É isso. Os problemas não são resolvidos. A Rua dos Brilhantes. Foram botar cascalho. Aliás, no Monte Carmelo, lá atrás. Botaram cascalho, os moradores me ligaram. Até brinquei com o vereador Felipe. Mandaram uma mensagem. Vereador, que bom, o senhor veio aqui. Cascalharam. Que legal. Ficou pior. Porque não tem pavimentação, chove, tem um rio passando do lado das casas. Então é uma questão que precisa ser tomada. E esse é o momento. Se nós não surfar na onda dos recursos desse momento, se o município vive uma condição periclitante, não vai sair. E por fim, vereador, já que foi falado aqui que as obras podiam ter sido feitas, projetos, eu fico pensando, o Planalto, pelo que eu sei, pelo que eu acompanho, a empresa está desistindo da obra. Eles não estão trabalhando.
Então, eu já estou reavaliando se vou para minha outra reunião, vou para a reunião com o prefeito, porque quero questioná-lo sobre isso, porque lá no Desvio Risso se fez um remendo lá, que é a Codeca, ao mínimo, deixar a possibilidade de entrar, de acessar em alguns lugares. E no Planalto nós vamos precisar. Está insuportável, as rotas de Uber e de motorista de aplicativo, elas fazem os motoristas parar na BR. E entrar ou no Palermo, ou no Vila Verde, ou no Planalto, ou na Vila Ipiranga, parando no meio da BR. São vários acidentes que estão correndo risco e nós precisamos de um retorno. A prefeitura precisa multar essa empresa, me parece que já multou, notificou, só que nós, na entrada do Planalto, estamos desassistidos nesse momento. Obrigado, vereador. Pois é, eu recebi várias cobranças aí para aproveitar essa oportunidade e parece que faz até 60 dias que ninguém mais mexe lá. Tá complicado, parece que foi notificada a empresa, a gente só sabe desta forma, mas infelizmente, eu sempre digo, quando é para aprovar um projeto, veio o governo, é apresentado, os vereadores batalham aqui, fazem reuniões, recebem, aí quando sanciona algumas leis super importantes, os vereadores não são chamados que tanto ajudaram aqui nesta casa. Infelizmente, a questão política está ficando acima das pessoas e isso não é bom. Mas o meu grande expediente de hoje, eu até vou colocar algumas fotos aqui no telão para vocês entenderem o quanto é pertinente e nós temos que pensar aí de imediato, vereador Camilles, é no desassoreamento e as drenagens dos rios e também, né, aproveitar que nós temos diversos valões aqui dentro da cidade e nós precisamos de desassoreamento desses rios e valos urgente. É urgente. O pessoal do Machoda nos pediu aí alguns dias atrás, a gente já fez os protocolos, não sei quando vai acontecer, mas para vocês terem uma ideia, essa imagem que está passando agora, ela é lá ao lado do campo de Vila Cristina. São 80 crianças que ocupam aquele campo, é uma escolinha de futebol, né? É uma área de lazer, é uma área super bem cuidada pelas pessoas que estão lá, mas que infelizmente perderam tudo. Foi bola, camiseta, o jaleco, tênis, chuteira, enfim... A goleira foi embora, né, do campo, acabou com tudo. Não, é lá embaixo em Vila Cristina. Do lado de lá da rodovia de... Isso, vamos por tu vai... Quando tu passar na rodovia que vai a Feliz, a subprefeitura fica do lado direito e o campo fica do lado esquerdo. Esse campo ele é ocupado sempre até para os jogos coloniais e as pessoas lá de baixo são muito unidas. E elas querem, já estão promovendo ações para a recuperação deste campo, mas eles vão fazer as ações, vão ter alguns recursos. Mas eles não têm como fazer aí a limpeza do campo se o rio virou lá, assim que vocês podem entender, ele abriu, ele tinha, vamos pôr um exemplo, 4 metros de largura, ele passou até 10, 12. Porque subiu, né, toda a questão do lodo, dos galhos, muita sujeira que entrou. Imagina que tem veículos ainda dentro do rio. Tem um veículo lá que foi mostrado a foto que ele está embaixo de uns galhos, de umas árvores. Tudo isso tem que ser retirado de dentro do rio, fazer o desassoreamento, que é a drenagem, para poder as pessoas começarem a fazer a recuperação. Aí tem uma foto ali também da escola 21 de abril, que a gente foi lá visitar, aonde entrou a água, e também ela fica ao lado do rio, tem só a estrada que vai a Santa Lúcia, e do outro lado já tem o rio. Essa escola também tem que ser recuperada. A gente foi lá, está toda a questão de livros, material didático, está todo lá de fora. Ontem a gente teve uma reunião aqui na SMED, junto com a secretária. Até a gente pediu o recolhimento, porque está lá no meio da rua, desta forma. Vocês sabem que vai chover de novo. Poderemos ter novamente esse rio saindo fora do leito. E aí, como é que a gente vai fazer a reforma dessa escola? Gastar um dinheiro se a gente não fizer o desassoreamento desse rio. Momento oportuno, já quero uma declaração de líder aqui, porque vai longe aqui.
Declaração de líder, bancada do Progressistas, vereador Adriano Bressan, segue na tribuna. Obrigado, senhora presidente. Então, eu gostaria de falar antes da questão aqui, então, como funciona o desassoreamento e a drenagem ou drenagem dos rios. O desassoreamento é uma remoção de areia, lodo e outros sedimentos do fundo de rios e lagos causados por ações humanas ou pelo desbarrancamento de terra. Então fica claro uma situação que o desbarrancamento de terra, que já vai para dentro do rio, e ele acaba, né, elevando, né, levantando o leito do rio, vamos dizer assim, né, e a água fica mais rasa. Então, para ele sair fora do rio, é muito mais. Então, qual é a importância, né? Quando um rio ele está assoreado, ou seja, com acúmulo excessivo de sedimentos, ele há uma série de problemas, né, que pode ocorrer. E os benefícios desse assoreamento é a capacidade de vazão da água da chuva, que dificilmente ocorra obstrução em pontes e galerias. Então, justamente a ponte do Rio Caí, a ponte do Arroio Belo, por exemplo, né, algumas que a gente fala de Santa Isabel, tudo isso ocasionou por quê? Porque o rio, infelizmente, recebeu todo esse desbarrancamento, né, que caiu dos morros, enfim, e aí passou para dentro do rio, ele acabou acumulando nas pontes e acabou levando a ponte embora. Essa prática, né, do desassoreamento, ela é realizada com o objetivo de melhorar o fluxo da água e agora eu vou frisar bem, e de prevenir enchentes e garantir a navegabilidade dos rios. Mas o mais importante, prevenir enchentes. É para isso que nós precisamos fazer um projeto urgente, e isso a Secretaria de Obras, acredito eu, que tenha pelo estado de calamidade e pelo que pode acontecer já sexta-feira, vereador Dil, que vai chover bastante, nós podemos ter outro problema logo, porque não vai ser mais a quantidade excessiva de chuva, como aconteceu ali atrás, que foi fora do normal. Isso a gente sabe e entende, mas ela pode ser talvez um terço ou a metade do que chover, mas pela questão que os rios estão assoreados e não fizemos o desassoreamento, vai novamente vir para fora, e aí todo aquele serviço lá na UBS, por exemplo, de Vila Cristina, essa reforma que a gente está tentando na 21 de abril para os alunos poderem voltar, a questão dos maquinários lá da Vila Cristina que tombou, virou, imagina toda a situação, Galópolis que passa um rio dentro da cidade, e a gente sabe que nós temos 3 rios hoje, que é o Pinhal, né, o Piauí e mais o Arroio Belo, que são rios importantes, que acaba, né, entrando dentro do Rio Caí, ele vai ser um afluente do Rio Caí, e aí leva todo esse material, e que se nós não tivermos agora uma ação imediata, eu acho que as PCs, né, que são aquelas retroescavadeiras, que são as maiores, as grandes, deveriam ser destinadas urgente, posterior, sabe, a recuperação dessas vias. Eu estava lá em cima da ponte, para vocês verem, olha lá, foi os galhos lá. Não, mas eu estava na parte segura. E aí, se nós não destinarmos urgente essas PCs aí para dentro desses rios e valos que passam dentro do município de Caxias do Sul, nós vamos, infelizmente, ter o acúmulo de toras, de árvores ali, e vai dar prejuízo novamente. E quem mais sofre é as pessoas que mais precisam, que mais, né, têm uma condição social mais baixa, que estão pertinho desses valos, desses rios. Passar a parte para a vereadora Estela. Muito obrigado, vereador. Pedir para baixar um pouquinho o meu microfone. Eu acho muito importante o tema que você traz, falar primeiro em relação ao assoreamento dos rios, falar das sangas, né? Eu acompanho muito o loteamento Balardim, já trouxe vários temas relacionados a esse loteamento. É um loteamento que falta muita infraestrutura, saneamento básico, a questão das ruas. Então, as vias, elas estão muito estragadas agora com as chuvas, muito buraco se criou, o cheiro de esgoto se espalhou em vários locais, porque não tem o saneamento básico, mas o principal é que a sanga, pelas árvores terem caído para dentro
da Sanga, ela encheu muito. E ela enchendo, entrou para dentro das casas. Então, o alagamento nas casas, ele foi causado devido ao aumento de água severo dentro da Sanga. E isso nos mostra a importância de haver essa limpeza da Sanga lá no loteamento Balardim. Esse é um pedido da comunidade, é um pedido que a presidente do bairro, que a vice-presidente do bairro estão fazendo para o subprefeito ali da região, Ana Rec. Então é um pedido que eu também reforço aqui na nossa Câmara de Vereadores. Acho importante a gente tratar dos desbarrancamentos. A gente olha para a questão de Galópolis sempre com um olhar mais atento, porque com certeza comoveu a cidade, mas a gente que está andando por vários outros bairros, a gente vê que desbarrancou em muitos pontos de Caxias do Sul. Você trouxe exemplo do bairro Matioda. O bairro Matioda desbarrancou todo um lado do bairro e as pessoas tiveram que sair de dentro das suas casas. Eu falei com uma moradora que ela mora, que aquela casa é da família dela há mais de 100 anos. E que ela já tem 65 anos. E ela, então, mora lá há 65 anos. E que agora ela teve que sair de casa. Então, a dor de uma pessoa que há 65 anos mora no mesmo lugar. E que agora teve que sair de lá, porque a estrutura da sua casa está comprometida e ela não tem resposta de quais serão as ações que serão tomadas pela prefeitura, é algo muito doloroso. Então, a gente entende que a prefeitura está com os esforços voltados para Galópolis, mas eu acho que a prefeitura também precisa olhar para os outros pontos da cidade. Então, a gente entregou ofícios para a Defesa Civil, para os bombeiros, para a SEMA, pensando nisso, que a prefeitura consiga olhar para os outros pontos da nossa cidade. A gente tem no bairro Esplanada um exemplo de uma área verde da prefeitura que desbarrancou e que está atingindo as casas. Então é isso, que a prefeitura consiga olhar para os outros pontos da nossa cidade também. Muito obrigado. Obrigada, vereadora Estela. Eu até deixei a senhora falar bastante, porque realmente nós temos diversos pontos. É verdade isso. Então, assim, a gente que acompanhou, e eu tenho várias fotos e acompanhamento pessoal, que nem eu estava falando ali da 21 de abril, onde passou a foto ali, essa aqui que é a escola. O rio, ele trocou o trajeto. Ele passava, vamos supor, a 6, 7 metros dessa rodovia. Só que ele encheu tanto e ele acabou trocando, tá lá, para quem quiser ver, né? A gente fez lá um acompanhamento lá e tá lá, tu passa por tipo 1 quilômetro ou mais, assim, da rodovia, daquela via que leva até Santa Lúcia, passa por Sebastopol, ali, Barros, Pimentel, enfim, aonde caiu diversas barreiras. Ele trocou de rumo ali o leito. Ele tá passando bem próximo. E se der uma cheia, não precisa ser do tamanho dessa aí, tomara Deus que nunca mais tenha, né, esse volume de chuvas, mas ele, acredito eu, que vai derrubar toda a estrada. Porque se nós não tomarmos agora, de imediato, isso tem que ficar aqui registrado, pessoal. Nós vamos vir para essa tribuna, vereadora Tati, e infelizmente nós vamos aqui lamentar, chorar os prejuízos e as perdas das pessoas logo, e a chuva não precisa ser tão grande. Nós temos que tratar dessa situação de desassoreamento dos rios urgente, vereadora Tati. A senhora, como líder do governo, eu peço que encaminhe, que reforce, porque eu estou tentando a todo momento, as PCs, que é as retas escavadeiras maiores, tem que ser destinada urgente para desassorear esses rios que passam dentro do município de Caxias do Sul, que eu dou um exemplo lá, o que passa pelo Matioda, né? Tem pedras enormes lá que a força da água levou. E principalmente, né, o Pinhal, né, o Arroio Belo, que tanto danificaram a nossa cidade. E nós podemos ver, né, que isso tem que ficar registrado também, que lá pro Taquari, Jacuí, quando proibiram a retirada da areia, vocês sabem o que tem dentro das casas lá, né? Areia e lodo. Isso foi a proibição
Tá? E o Guaíba não foge disso, o Lago Guaíba também. Se eles tivessem feito o desassoreamento do Lago Guaíba, nós teríamos uma profundidade muito maior e esses 6 metros quase que saiu para fora, nós não teríamos na capital Porto Alegre. Então, esse tema tem que ser tratado com muita responsabilidade, tem que ser levado a sério. E agora com essas pontes e casas que levaram, imagina que levou 2, 3, 5 mil casas para dentro de um leito de rio. Urgente, pessoal. Isso é muito sério, porque não vai precisar uma chuva tão grande assim para nós ter fortes alagamentos novamente e vai dar maiores prejuízos ainda. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito no Grande